Você tem mais de 60 e sente que sua energia, sono e libido já não são mais os mesmos? Neste vídeo, você vai descobrir um suco natural poderoso, feito com abacaxi, hortelã e maca peruana, que tem transformado a rotina de homens e mulheres na terceira idade. Durante 7 dias, pessoas comuns relataram mudanças profundas, mais disposição, sono profundo, intestino equilibrado e o inesperado retorno do desejo sexual. Com base em depoimentos reais e dados científicos do National Institutes of Health, mostramos como a bromelina presente no abacaxi pode ajudar no equilíbrio hormonal e na melhora da disposição física e emocional. Tudo isso sem medicamentos, sem hormônios sintéticos e sem fórmulas milagrosas. Prepare-se para reencontrar a energia que você pensava ter perdido. O segredo está em um ritual simples, 1 copo por dia e a vontade de cuidar de si. Assista até o final para aprender as variações do suco, entender como criar seu próprio ciclo de vitalidade e dar o primeiro passo para reacender sua libido naturalmente. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais dicas sobre saúde, sexualidade e longevidade com qualidade de vida. Ele não dormia bem havia anos. Acordava no meio da madrugada, sentia o corpo pesado, a cabeça nublada, e pela manhã a energia simplesmente não vinha. Aos 68 anos, Jorge já havia se acostumado com a ideia de que vitalidade era coisa do passado. Até que, em uma visita despretensiosa ao mercado de orgânicos, ouviu de uma vendedora: "Tome este suco por 1 semana, só 7 dias, depois você me conta." O que parecia apenas uma receita de balcão virou rotina, e a rotina virou transformação. Aos 3 dias, o sono ficou mais profundo. Aos 5, percebeu que acordava com mais fome e com mais vontade de viver. E ao 7º dia, o que parecia impossível aconteceu. Sua libido voltou. Não como antes, mas com uma força silenciosa, estável, saudável. Não era mágica, era ciência. E Jorge não foi o único. Relatos como esse se multiplicam entre homens e mulheres com mais de 60. O que está por trás? Um suco simples. 3 ingredientes naturais: abacaxi, hortelã e maca peruana. E por trás deles, compostos ativos com impacto direto na saúde hormonal, digestiva e sexual. O abacaxi, além de refrescante, contém uma enzima chamada bromelina. Segundo o National Institutes of Health, essa substância tem ação anti-inflamatória e digestiva, que melhora a absorção de nutrientes e reduz processos inflamatórios silenciosos, os mesmos que drenam sua energia e afetam o equilíbrio hormonal com o passar da idade. Ao melhorar a digestão, você começa a sentir o corpo mais leve e o intestino funcionando como deve. Isso por si só já reflete no sono, no humor e sim, na libido. A hortelã, além de saborosa, tem efeito calmante, melhora a respiração e auxilia na desintoxicação do organismo. É como se ela limpasse o terreno para que os outros ingredientes façam efeito mais direto. E o toque especial: maca peruana, um tubérculo da região dos Andes com propriedades conhecidas há séculos pelos povos nativos por seus efeitos afrodisíacos e reguladores hormonais. Estudos modernos confirmam que ela pode ajudar a equilibrar os níveis de testosterona e estrogênio de forma natural, sem alterar o eixo hormonal bruscamente, o que é essencial após os 60. Mas esse vídeo não é só sobre ingredientes. É sobre o que acontece quando o corpo começa a cooperar com você novamente. Quando o cansaço crônico começa a desaparecer. Quando a cabeça acorda leve, o corpo pede movimento e a vontade de sorrir volta sozinha. Quem experimentou por 7 dias relatou mudanças sutis no início. O intestino ficou mais regular. A sensação de peso depois das refeições diminuiu. Depois, o sono começou a se reorganizar. Nada de acordar às 3 da manhã com a mente agitada. Com o tempo, vieram os primeiros sinais de disposição. Mais ânimo para caminhar, mais interesse por conversas, mais vontade de estar presente. E então, o inesperado. A libido, aquela que parecia adormecida havia anos, deu sinal de vida. De forma natural, sem medicamentos, sem constrangimento. A explicação está no conjunto: digestão equilibrada, inflamação reduzida, sono reparador e níveis hormonais em ajuste.
Tudo isso cria um ambiente interno propício para a vitalidade florescer novamente. E o melhor, o preparo é simples. Num copo, combine 2 fatias médias de abacaxi maduro, rico em bromelina, 5 folhas de hortelã fresca, ativa o fígado e acalma o sistema nervoso, 1 colher de sobremesa de maca peruana em pó, reguladora hormonal, meia xícara de água filtrada, opcional, algumas gotas de limão ou um pedaço pequeno de gengibre para ativar ainda mais a circulação. Bata tudo no liquidificador e beba em jejum, de preferência pela manhã. Importante, o efeito não é imediato. O corpo precisa de alguns dias para reagir. Por isso, o desafio é seguir por 7 dias seguidos, sem falhas. Nada de substituir por café ou chá preto. O suco age de forma sinérgica. Cada ingrediente prepara o terreno para o outro agir melhor. Depois dos 60, muita gente acredita que a queda na energia, no desejo e na libido é algo natural. E de certa forma, é. O corpo muda. A produção de hormônios diminui. Mas o que poucos sabem é que o corpo não para completamente. Ele desacelera. E a boa notícia é possível estimular esse equilíbrio de forma natural, sem forçar o organismo, apenas entregando os nutrientes certos na hora certa. Vamos começar entendendo o que acontece com o corpo masculino. Após os 60 anos, os níveis de testosterona tendem a cair de forma gradual. Essa queda pode causar desânimo, cansaço, perda de força muscular, diminuição do interesse sexual e maior dificuldade para manter ereções firmes. Mas o que muitos ignoram é que a testosterona não desaparece. Ela apenas perde o suporte bioquímico necessário para ser ativada. E é aí que entram alimentos como a maca peruana e a bromelina do abacaxi. Estudos mostram que a maca atua diretamente no eixo hipotálamo-hipófise gonadal, regulando a produção de hormônios sem alterar os níveis de forma agressiva. Já a bromelina, ao reduzir inflamações silenciosas, libera o metabolismo para funções mais nobres, como a produção hormonal, a recuperação muscular e o desejo sexual. É como se o corpo dissesse: agora que você me desinflamou, posso voltar a trabalhar pelo seu prazer. E no caso das mulheres? A partir dos 55, com a chegada da menopausa, os níveis de estrogênio caem de forma drástica. Isso afeta o sono, o humor, a lubrificação vaginal, a pele, o cabelo, a memória e, claro, a libido. Mas existe algo poderoso que quase ninguém diz. A libido feminina está intimamente ligada ao intestino. Quando a digestão está ruim, o corpo libera substâncias inflamatórias que afetam diretamente o equilíbrio hormonal. E é por isso que a bromelina, presente em altas concentrações no suco de abacaxi, é tão eficaz. Ela melhora a digestão, diminui o inchaço e aumenta a biodisponibilidade de minerais importantes como magnésio e zinco, ambos fundamentais para o bem-estar feminino e o funcionamento das glândulas sexuais. Além disso, a hortelã traz um efeito calmante sobre o sistema nervoso central. Ela reduz a ansiedade e melhora a qualidade do sono, e dormir bem é um dos maiores aliados da libido após os 60. Quando você dorme mal, o corpo entende que está em alerta e desativa funções que não são prioritárias, como desejo, apetite e regeneração. Por isso, melhorar o sono é abrir as portas para o prazer voltar. Muitas pessoas relatam que, ao tomar esse suco por 7 dias seguidos, o primeiro sinal de melhora não é no desejo sexual em si, mas na forma como acordam. Sentem-se mais dispostas, mais leves, com mais apetite pela vida. O corpo começa a responder. Pequenas sensações esquecidas, como vontade de dançar, caminhar, conversar mais, surgem novamente. E no tempo certo, o desejo vem. Vamos aos sinais que costumam aparecer entre o 3º e o 7º dia. Redução do inchaço abdominal. Maior regularidade intestinal. Sono mais profundo e contínuo. Acordar com mais energia. Pele mais hidratada. Maior disposição para atividade física, retorno gradual da libido, ereções mais frequentes no caso dos homens, mais lubrificação natural no caso das mulheres, menor irritabilidade e mais clareza mental. Importante lembrar, tudo isso ocorre sem depender de medicamentos, hormônios sintéticos ou suplementos caros.
É apenas a resposta do seu corpo quando recebe o que precisa. Esse suco é uma base, um reinício. E depois de 7 dias, você pode continuar tomando, ou alternar com outras combinações. Mas o que ele ativa é seu, e ninguém tira. A partir do 7º dia, muitas pessoas relatam uma transformação que vai além da disposição física. É uma mudança sutil, mas poderosa, como se o corpo despertasse depois de anos em modo silencioso. Um retorno da curiosidade, da sensibilidade, da presença. Não é só sobre ter mais energia ou dormir melhor. É sobre voltar a sentir-se inteiro, com vontade de viver e até mesmo de se relacionar. A libido é apenas um reflexo disso, uma resposta do corpo que diz: eu estou aqui. E quando esse despertar acontece, mesmo que seja leve, ninguém quer voltar ao que era antes. Mas o que fazer depois desses 7 dias? O ideal é não parar. O suco pode e deve continuar, mas com pequenas variações para manter o estímulo constante no corpo. E o mais importante, sem exigir remédios ou fórmulas artificiais. Só o básico, bem feito, no tempo certo. A primeira variação é perfeita para os dias mais frios ou quando você sente o corpo mais lento. Basta acrescentar uma pequena fatia de gengibre fresco ao suco tradicional. O gengibre estimula a circulação, aquece naturalmente e melhora a oxigenação. Pessoas com circulação comprometida ou extremidades frias sentem o efeito logo nas primeiras horas. E no caso dos homens, esse aumento da circulação pode até ajudar a melhorar a qualidade das ereções de forma indireta, mas eficaz. Para quem já sente o intestino funcionando melhor e o sono começando a organizar, essa versão é um passo a mais. Outra variação que faz diferença é a noturna, pensada especialmente para o sono e o humor. Nesse caso, entra em cena um ingrediente inesperado: a banana. Rica em triptofano, ela ajuda a regular a produção de serotonina e melatonina, hormônios ligados ao prazer e ao sono profundo. Quando combinada com uma colher de maca peruana e algumas folhas de hortelã, esse suco se transforma em um calmante natural que também nutre. Para completar, uma colher de semente de linhaça hidratada ajuda a lubrificar o intestino e fornece lignanas, que também participam do equilíbrio hormonal, principalmente nas mulheres na pós-menopausa. Tomado no fim da tarde, esse suco favorece um sono mais contínuo, sem interrupções. E dormir bem é um dos segredos para manter o desejo vivo. Porque a libido não nasce apenas do toque. Ela nasce também do descanso, da leveza, do corpo que finalmente respira sem esforço. Essas variações podem ser feitas de forma cíclica. Uma semana com o suco tradicional de abacaxi, hortelã e maca. Outra com a versão termogênica com gengibre. Depois, a versão noturna. Assim, o corpo não se acomoda. Ele responde. E cada ciclo ativa um aspecto diferente da vitalidade. E não estamos falando aqui de suplementos importados, de hormônios artificiais ou fórmulas milagrosas. Estamos falando de alimentos, de nutrientes, de um retorno à simplicidade inteligente. Claro, é preciso fazer com consciência. Pessoas com problemas gástricos devem observar como reagem ao abacaxi ou ao gengibre. E se estiver em uso de medicamentos anticoagulantes ou outros de uso contínuo, é essencial conversar com o médico antes de inserir a maca peruana. Mas, no geral, os relatos são positivos. E eles vêm de todos os cantos. Mulheres que voltaram a sentir prazer sem dor. Homens que recuperaram a vontade de se aproximar da parceira. Casais que redescobriram o toque. E pessoas que, mesmo sozinhas, sentiram o corpo mais vivo, mais presente, mais capaz. Tudo começa com um copo. E com o simples gesto de cuidar de si. Mas tem algo mais. O ritual importa. Não basta apenas bater os ingredientes e engolir apressado. Transforme esse momento em um pequeno ato de carinho. Beba com calma. Sente-se à mesa. Deixe a luz entrar pela janela. Respire. Ouça seu corpo. O efeito começa antes do suco chegar ao estômago. Ele começa quando você diz para si mesmo: eu importo. E o corpo escuta isso. Depois de 7 dias, talvez não seja só a energia que volte. Talvez volte também a autoestima, o brilho nos olhos, a vontade de caminhar na praça, de conversar com alguém,
de sorrir para o espelho. E talvez, no momento mais silencioso do dia, aquele em que você costumava se sentir esquecido, você sinta um calor leve subindo pelo peito. Uma lembrança do que é se desejar. E de como isso sempre esteve aí. Você não precisa recuperar o corpo de 30 anos, mas pode sim despertar a vitalidade dos 60 com dignidade, prazer e consciência. Porque a vida, se for bem alimentada, continua pulsando. E o prazer, físico, emocional, sexual, não tem idade. Só precisa ser lembrado. Um suco por dia, 7 dias. E tudo pode recomeçar.